Primeiro do verso de 1 a 11. Quem achou a palavra aí, achou, abra a Bíblia. Um dos princípios importantes para que você seja e tenha uma família abençoada. E eu quero dizer para você que é solteiro, que está aqui, que essas mensagens que nós vamos fazer aqui durante esses 2 meses, serve para você também. Serve para todas as pessoas. Um dos primeiros princípios que nós precisamos aprender diante do Senhor é que quando nós estivermos na presença do nosso Deus, nós devemos abrir a palavra dele e ser alimentado pela palavra dele. Então, se você não tem trazido sua Bíblia para a igreja, procure, traga. Salvação individual. Nesse momento onde o pastor pede para você abrir a Bíblia, abra o iPhone, o iPad, não importa. Importante que você esteja ali sozinho, você e Deus. E a partir desse momento Deus já começa a ministrar no seu coração, através da leitura da palavra, que vai ser lida agora. A palavra de Deus vai ser lida e nós precisamos ficar em silêncios, cortar tudo o que nós vamos fazer durante esses 40 minutos, onde nós estaremos concentrados na leitura. Tanto nós que estamos aqui do lado de dentro, como as pessoas que estão do lado de fora. Eu peço a você que tenha reverência ao texto que nós vamos ler nesse exato momento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1 diz: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Sussã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grandes sofrimentos e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que eu, teu servo, está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, das famílias e do povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu, o meu povo, temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que desde o teu servo, que veio do teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, igreja do Senhor, eu os espalharei entre as nações, igreja do Senhor Jesus que está aqui. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei.
Abaixe sua cabeça mais uma vez e vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos começando algo muito importante na nossa igreja nesse dia. Nós queremos que a nossa família, como escutamos essa canção, seja uma família abençoada. Porque, ó Deus, de nada vai valer para mim, como pastor, como pai, que a minha família se perca e a família dos meus irmãos também se percam. E nada vai valer para nós se nós não chegarmos lá no céu na tua presença e não encontrarmos os nossos amados, os nossos queridos. De nada vai valer o esforço de somente vir à igreja do Senhor, mas de não ser um crente fiel quando nós estamos dentro da nossa casa, no dia a dia, fora da nossa igreja. Pai, dá consciência a pais, a mães e a filhos, não importa a idade, de que é importante cuidar da família, que é importante valorizar a família, que é importante a gente relembrar os valores da família. Pai, com todo temor e tremor, diante da tua presença, aqui estou, para falar coisas que vêm do teu coração para o meu coração, onde, em primeiro lugar, eu aprendi que o Senhor me ensinou, mas agora tenho que passar para esses que aqui vieram nessa noite e para aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Mas não deixa, Senhor, de nos alcançar, não deixa de escutar a nossa oração que é feita aqui na tua casa, o lugar onde há unção e onde há poder, onde nós podemos ver a tua glória. Nós queremos que o Senhor tome hoje as nossas famílias. Pai, abençoa-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos a direção certa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. Nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens no livro de Neemias. Mensagens que vão falar de restauração. E quando nós falamos de muros, nós estaremos falando de famílias. Quando nós falamos de Jerusalém, nós estaremos falando de famílias. Por que, querido? Por que nossa igreja está preocupada com a família? Como eu disse para os irmãos, nossa igreja é uma igreja preocupada com muitas coisas. E nós pensamos o ano todo, idealizamos um projeto de pregação, não com os outros pastores, eu mesmo faço isso, e distribuo a eles o tema que eles devem falar. E nesses 2 meses nós estaremos tratando tudo acerca de família. Se Deus quiser e nos ajudar, nós traremos aqui no primeiro domingo de julho o pastor Fabiano, que escreveu aquele livro do pastor Carlito lá, que ele é da igreja do pastor Carlito, que ele fala de pais bem resolvidos, de filhos bem resolvidos, porque nós precisamos ter pais bem resolvidos dentro da igreja, precisamos ter filhos bem resolvidos dentro da igreja. Mas você fala assim, mas eu não sou e não tenho ainda filhos, pastor. Como a Marcela não tem filho ainda, como o Alex não tem filho, mas ela precisa ser uma menina, uma jovem casada bem resolvida, como os outros demais jovens que estão aqui, que são casados de novo. Eles precisam aprender a serem bem resolvidos, para que eles possam ser pais bem resolvidos. Porque, querido, eu quero dizer uma coisa muito importante aqui para nós nessa noite, dentre outras que eu quero dizer para você. O que acontece é, se nós não consertarmos a nossa família, nós vamos ter no futuro famílias doentes. Se você é uma família sadia, se você é uma família que louva a Deus, que respeita, que tem compromisso com Deus, que as coisas de Deus são prioridades para você, você está de parabéns, a tua família está no caminho certo. E continue nesse caminho. Mas se você é um tipo de uma pessoa que não tem responsabilidade com as coisas de Deus, as coisas de Deus são secundárias para você, você não tem compromisso com o Pai eterno, com o Pai divino, você precisa entender que você está trilhando um caminho do qual você vai chorar na cama, que é lugar quente no futuro. Se você é um pai relapso, você vai produzir filhos relapsos.
E se você produzir filhos relapsos, os seus netos também vão ser relapsos. E você precisa quebrar essa maldição que veio sobre a sua vida. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, eu tenho esse problema no meu lar. A minha esposa é filha de pais separados, e eu sei o que isso significa para ela. Mesmo seu pai já falecido, eu sei que a Andréa sofre muito por essa ruptura que houve no seu lar, quando ela ainda tinha 12 anos de idade. E o que nós vimos, querido, em todos os momentos da nossa vida, aqui nos nossos dias, tanto no meu lar como no teu lar, são perigos que nós passamos, certo? De ruptura, perigos que a nossa família passa, porque há um problema a ser resolvido no nosso relacionamento, e que às vezes nós deixamos de lado, e que às vezes nós não queremos entender, e que às vezes é preferível nem falar, porque isso pode dar um problema e vai ser pior ainda. Mas eu quero desafiar você nesses 2 meses que nós vamos iniciar aqui uma campanha sobre a família. Oramos por cada família na vigília de sexta-feira. Oramos aqui no domingo passado porque Deus, e ungimos as famílias, porque nós cremos que a nossa família, a família da IBBA, da Igreja Brasileira da Beária, ela vai ser uma família vitoriosa. Amém, igreja? Isso, mas foi fraco, amém. Vou falar de novo, que a família da Igreja Batista Brasileira, ela vai ser uma família vitoriosa. Amém, igreja? Nós queremos a vitória. Nós queremos ter filhos vitoriosos. Nós queremos ser pais vitoriosos. Como é bom termos filhos vitoriosos. E nós nos orgulhamos dos nossos filhos quando eles não estão dando trabalho, estão dando prazer para Deus e para nós. É isso que nós precisamos. Dá prazer para Deus e dá prazer para nós. Nós não somos perfeitos, você não é perfeito, mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Sendo eu e você não sendo perfeitos, nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele é perfeito, e que Ele pode nos fazer perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a história é uma história difícil, uma história triste. As famílias de Judá, as famílias do povo de Deus estavam totalmente destruídas. E não era uma destruição qualquer. Os filhos estavam separados dos pais, as crianças estavam órfãos, porque os seus pais perderam a vida. As mulheres estavam vendo os seus maridos sendo enforcados e talvez esquartejados. Os homens estavam vendo as suas mulheres sendo levadas para o cativeiro. E isso significava naquela época, quando uma nação tomava uma outra nação, levavam as mulheres para serem estrupadas e maltratadas. Era isso que estava acontecendo ali. Muitas notícias ruins. E o quadro era um quadro totalmente desanimador. Isso, desanimador. Um quadro desanimador, terrível. Um quadro que não havia condições de você ter certeza de nada. As incertezas batiam na vida das pessoas. Agora, sabe por que isso aconteceu? Isso tudo aconteceu, Raniel, porque as pessoas abandonaram o caminho de Deus. Isso tudo aconteceu, Ricardo, Wellington, porque as pessoas abandonaram o Deus eterno. E sabe como que aconteceu esse abandono, Rosilene? Esse abandono aconteceu de uma forma bem lenta. Não foi um abandono de uma hora para outra. Foi algo que aconteceu bem lento. É um domingo que você não vem na igreja. É um outro domingo que você não vem. É um domingo que os filhos vão perdendo interesse das coisas de Deus. É uma programação que você não vai. É uma programação que você não participa. É de uma campanha, é de uma vigília. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Domingo eu escolho 3 para vir, 2 para faltar. E assim vai. E nós vamos esfriando de pouquinho a pouquinho. E nós vamos passando isso para os nossos filhos. Nós vamos passando isso para o nosso cônjuge. E aí nós nos pegamos longe de Deus e Deus longe de nós. Porque o Pai não habita onde não há compromisso, onde não há vida com Ele. E aí nós sofremos. Queridos, antes de vir o sofrimento, o que eu tenho visto na nossa igreja é que nossa igreja mudou o perfil, graças a Deus.
Nossa igreja mudou o perfil, sabe por quê? O perfil legal. Muitas pessoas estão adquirindo o green card. Muitas pessoas estão tendo a bênção do green card. Mas você sabe que em algumas eu tenho visto um coração agradecido para com Deus. E elas estão fazendo obras e mais obras dentro da igreja do Senhor. Mas tem muitas que eu não tenho visto fazendo nada para o Senhor. Continuo na mesma vida. Sabe qual é o meu medo, querido? É que o meu medo é que o nosso Deus é um Deus disciplinador. E Ele nos ama. E o pai que ama, disciplina. Porque o pai que não ama, deixa o filho errar. E aí o final do filho, sabe qual é? Prisão, morte, tantas coisas. O meu medo, sabe qual é? É que Deus mande uma tribulação tão forte na vida desses irmãos, para que eles possam reconhecer o que Deus está fazendo na vida deles. Será que é preciso Deus nos disciplinar? Isso serve para mim também. Às vezes você relaxa na oração, você relaxa nas coisas de Deus, e eu fico sempre me acusando, sempre estava vindo para a igreja sozinho, falei assim: hoje, Senhor, parece que eu não estou ligado no Senhor, parece que eu dei uma relaxada hoje. Porque eu tive que ir numa festa, de uma celebração do 5 de maio, que me convidaram, e fui lá e fiquei na festa por umas 3 horas. E aí não é aquele domingo como a gente está em casa, está orando, está assistindo um DVD de um cantor, não é aquele domingo que você ora, não é aquele domingo da igreja. Aí quando você chega em casa, você toma um banho, vem para a igreja, você se sente fraco. E aí eu me policio, eu falei assim: eu estou fraco, eu preciso. Aí quando chegou ali na garagem do carro ali da igreja, eu parei o carro e comecei a clamar ao Senhor, porque eu não poderia subir aqui hoje com a responsabilidade dessa, certo, fraco do jeito que eu estava, para pregar essa palavra para você. Então eu pedi para Deus misericórdia: Senhor, me sustenta, Senhor, me alimenta, Senhor, me dá energia, Senhor, me dá poder, Senhor, me dá tudo aquilo que eu preciso para estar ali falando para os meus irmãos, porque eles precisam acordar desse sono que hoje eu tive. Então você precisa, querido, querer estar na presença de Deus sem as tribulações da tua vida. Não deixa Deus tirar a mão de você, para que o diabo tome conta da tua vida. Você reconheça o que Deus está fazendo e começa a trabalhar para Ele, e começa a fazer grandes coisas na tua vida e na vida do reino dEle. Que é isso que Deus, Ele espera de mim e de você. Será que Ele não está te dando bênçãos? Será que Ele não está fazendo grandes bênçãos na tua vida? Será que Ele não está trazendo nada para você? Será que você está à parte das bênçãos de Deus? Se você não está à parte das bênçãos de Deus, então, meu querido, começa a clamar. Mas se Deus tem te abençoado, começa a fazer alguma coisa. Porque o reino dEle, não é que Ele precisa, mas o reino dEle precisa da sua atuação para mostrar o coração agradecido que você tem para com Ele. As pessoas, elas estão deixando as coisas de Deus de lado e valorizando outras coisas que não são tão importantes. Ou às vezes, querido, até são importantes. Mas o próprio Jesus disse, e eu não me esqueço disso: aquele que não é apto para largar pai e mãe em amor do meu nome, não é apto no reino dos céus. Está entendendo? Se eu quero uma família abençoada, eu preciso manter um ritmo diante do Senhor, um ritmo do qual a minha família vai ser beneficiada. Como diz a palavra de Deus lá em Josué 1, quando Deus chega para Josué e fala assim: ó, não te aparte desse livro nem para a direita nem para a esquerda. No final, no capítulo 24, no verso 15, ele chega e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Ele não se apartou. Ele meditou de dia e de noite, ele orou, ele jejuou, ele fez tantas outras coisas. E nós precisamos, como igreja, fazer as mesmas coisas. Nós precisamos estar atentos às coisas do Senhor. Hoje, nos nossos dias, não tem sido como na época de Neemias. Com menos violência, hoje as nossas famílias estão sendo apartadas. Mas não quer dizer que não tem doído nos nossos corações. Ah, querido, quando eu vejo um casal da igreja se separando,
Durante esses 17 anos aqui, ou 15, ou 16, vocês sabem que eu não guardo muito essas questões de data, mas a gente tem visto famílias se separando, a gente tem lutado para que as famílias não se separem, dado conselhos para que as famílias não se separem, e continuam ainda se separando. E não é somente nessa igreja, mas é em todas as igrejas. Em todos os nichos nós temos visto que as pessoas estão se separando. As crianças estão sendo abandonadas nas portas de hospitais, nas ruas, nas portas das casas. Ainda existem crianças que estão aí abandonadas, casais que estão se agredindo verbalmente. Isso é uma coisa terrível. Quando nós agredimos o nosso cônjuge verbalmente. Tem gente que pensa que isso não é problema. É problema, querido. Homens que estão aqui. Às vezes você não pode dar um soco no rosto da sua esposa. Às vezes você não pode pegar no cinto, como lá no Brasil muitos ainda fazem. Miseráveis homens, covardes que são. Às vezes você não pode trancar sua esposa dentro do quarto, deixar ela 2 dias de molho, como aparece nos meios de comunicação do Brasil. Às vezes você não pode ameaçar a sua esposa com uma arma, porque você está nos Estados Unidos da América. Mas você agride a sua esposa, ou você, mulher, agride o seu marido, dizendo que ele é frouxo, dizendo que ele não presta, dizendo que ele é vagabundo, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, certo? Isso aí é a mesma coisa de você pegar uma arma e dar um tiro na cabeça do seu cônjuge. Respeite o seu cônjuge. Você é a mesma carne, vocês dois são a mesma carne. Se ele é frouxo, você também é. Se ele é idiota, você é uma idiota. Se ela é uma cobra, você é uma cascavel. Se ela é uma vaca, certo, você é um boi. Se ela é uma égua, você é um jumento. Porque todos os dois fazem parte da mesma carne, do mesmo corpo. E nós precisamos nos respeitar mutuamente, para que os nossos filhos, quando eles olharem para nós, eles vejam que nós amamos, certo? E o amor é uma verdade na nossa casa. Amém, igreja? Para com isso. Deixa disso. Casais se agredindo com palavras, indiferença dentro da casa. É melhor não tocar no problema. É melhor eu ficar calado, porque eu não quero que esse problema, certo, flua e que venha aí outros problemas. É melhor, mais fácil, pegar a poeira e deixar debaixo do tapete do que mostrar a sujeira. E aí você vive nessa aparência da qual você, certo, está fazendo mal para você, e que o resultado vai ser uma separação. E aí você vai chorar depois na cama, que é lugar quente, como eu tenho dito. Nós precisamos tomar cuidado com o que está acontecendo nos nossos dias. Hoje, surgimento de novas famílias. Por que novas famílias estão surgindo e nós estamos ficando chateados com isso? Hoje é normal uma mulher ter uma relação com outra mulher e aí criar filhos. Aí passa isso no Globo Repórter e a gente fica com os olhos desse tamanho. Hoje é normal um homem, certo, estar com uma relação com outro homem e criar filhos. E a gente fica com os olhos até abertos, certo? Ali pasmo de ver como que isso está acontecendo. Mas sabe qual que é, querido? Essas pessoas vieram de casamentos frustrados. Essas pessoas vieram de casamentos, certo? Onde não tinha paz, onde não tinha alegria, onde havia só agressão. E aí estão tentando querer fazer de qualquer outro, de uma maneira diferente, que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. Quero dizer isso aqui. Que não agrada a Deus fazer ou buscar uma felicidade que não vai ter também. Porque quando a gente está fazendo uma coisa como essa, infelizmente Deus não está nesse lugar. Sabe qual é o problema disso tudo? É porque esse surgimento de novas famílias tem problema nenhum para mim. Quem quiser ter um relacionamento com uma mulher, que tenha. Quem quiser ter um relacionamento com um homem, que tenha. Quem quiser criar filhos, isso já acontece. Isso já tem acontecido. Há uns 4 anos atrás eu fui numa igreja convidada com uma das irmãs aqui da nossa igreja, porque o seu esposo fazia parte dessa igreja. E quando eu estava lá sentado nessa igreja lá de São Francisco, uma igreja aberta que aceita todo tipo de pessoa, e ali um casal, 2 mulheres vieram apresentar a sua filha diante do altar do Senhor, que elas acabaram de adotar. Isso aí já existe, queridos. Esse não é o problema. Agora, não venha querer
colocar diante de nós, povo de Deus, que conhecemos a palavra, que isso é normal e que eu tenho que aceitar, eu não tenho que aceitar. E não vou aceitar nunca. Eu vou aceitar sim os meios normais que a palavra de Deus nos ensina. Fora isso, eu estou fora. Agora, se quiserem fazer, façam. Conviver e respeitar, eu respeito. Não tem nenhum problema, não sair batendo naquele dia em ninguém. Não fui lá em cima naquela igreja e falei que aquilo ali era um pecado, um sacrilégio. Fiquei na minha, porque estava no lugar onde aquilo é normal. E assim é a vida. Agora, se perguntarem para mim, se perguntarem a minha opinião, eu vou dizer que eu não concordo, porque eu acredito no que a palavra de Deus fala. E eu creio que esse Deus está certo, e a forma que Ele criou e que Ele fez é a única forma, e pronto, e acabou. Agora, isso está acontecendo, nos nossos dias nós estamos vendo, porque está faltando amor entre nós. Está faltando amor no casal ali. Está faltando amor no outro casal. É mais ódio do que amor. Aí, vive o inferno, e as pessoas, os amigos, os filhos veem, olham, pais, mãe, denegrindo a imagem do pai, pai denegrindo a imagem da mãe. Aí a criança olha e fala assim: não dá para viver uma relação dessa, eu não quero isso para mim, eu vou tentar outra coisa. Aí o diabo mostra outra coisa. E aí vem um problema. Está faltando isso, está acontecendo isso, sabe por quê? Porque está faltando carinho. Quantas vezes você tem beijado o seu cônjuge na frente do seu filho, abraçado o seu cônjuge na frente do seu filho, falado coisas boas para que as suas filhas e os seus filhos olhem, certo? E sintam orgulho de papai, e sintam orgulho de mamãe. Quantas vezes você tem feito isso? Não está tendo consideração, não está tendo parceria, não está tendo amizade, não está tendo fidelidade e nem cumplicidade. E é por isso que nós estamos caindo, certo? Cada vez mais nos laços do inimigo. Sabe o que está cada dia nascendo nos lares das pessoas que são héteras? Está acontecendo muito orgulho, muito egoísmo e muito achismo. Para de você achar que você tem razão. Porque eu acho, pastor, você acha nada. Se você não vier com a palavra de Deus aqui para mim, me convencer, via a palavra de Deus, você não acha nada, nem eu acho nada. Nossa palavra tem que ser através da palavra de Deus. O meu achismo e o seu achismo não vai te levar a lugar nenhum. E não vai consertar a igreja, não vai consertar a família, não vai levar você a lugar nenhum. Nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, colhendo o que nós estamos colhendo, porque nós estamos esquecendo da palavra de Deus que fala lá em Eclesiastes 4:12. Diz o seguinte: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se desprenderá facilmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então quer dizer, se eu estou firme com a Andréia, e a Andréia está firme comigo, a nossa família vai resistir às tentações do inimigo. E nós vamos passar. Se Luciano estiver firme com a Rosilene, os filhos vão vencer. Se nós estivermos todos firmes, nós vamos vencer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós estivermos balançando, se nós estivermos com um pé na igreja e outro pé no mundo, se nós tivermos uma vontade, certo, de ficar em casa, de estar em casa, em vez de estar no culto, na oração, certo, na vigília, aí, querido, você está com problema e a sua família já está com problema. Infelizmente, muitos aqui podem olhar para trás e falar assim: eu já estou com problema, pastor. Eu já tenho colhido muito, coisa que eu não pedi nesses anos na minha família. Mas eu quero dizer que se os teus filhos têm uma vida destruída, o problema está com você. Algo eles viram e eles colocaram no coração, e hoje eles estão com a vida destruída. Toma muito cuidado, querido, porque ainda há tempo de você hoje se recolher no seu quarto, colocar a sua cabeça entre os seus joelhos e clamar pela tua família, para que a tua filha, para que teu filho, para que a tua esposa, teu esposo mude de atitude. Mude de atitude, porque é isso que nós estamos perseguindo durante esses 2 meses. Nós precisamos de mudar de atitude.
mudar de atitude. Quantos de vocês, quantos de nós estamos aqui nessa noite e que a gente olha para a nossa família e não vê esperança de mudança? Quantos? Sabe por que você vê, olha assim e fala assim: ah, isso aí não tem jeito, pastor? É porque você está olhando com os teus olhos. Mas se você olhar para Deus, você vai ver que tem jeito sim. Tem jeito, querido. Nada está perdido. Deus pode atuar como Ele atuou na vida daquele povo. Você quer mudança na sua família? Diga aí amém para mim. Porque você vai, não vou falar amém não, porque as pessoas vão pensar que a minha família está com problema. Eu digo para você amém, porque eu preciso de mudança no meu relacionamento com a Andréia e com o Tiffany. Não fica aí com medo de se expor não, querido. Porque todos nós temos problemas dentro de casa. E eu pergunto para você, você quer ver mudança na tua casa, na tua família? Diga amém aí. Isso. Você quer ver o impossível de Deus acontecendo na tua família? Amém, Senhor. Louvado seja Deus por isso. Basta você ter, querido, as mesmas atitudes que esse homem de Deus teve. Talvez não vai dar para você ter todas as duas, porque nós queremos terminar no tempo certo, mas eu vou falar aqui das três, uma nessa noite para você. A primeira atitude que você precisa ter, para você ter o impossível de Deus acontecendo na sua família, é você ter a mesma atitude que Neemias teve. O que Neemias fez, pastor? Olha aqui, se colocou como instrumento de Deus na vida das famílias de Judá. Vou repetir para você, anota aí. Se colocou como instrumento de Deus diante das famílias de Judá. Vou perguntar para você aqui. Você vai me responder. Aonde Neemias estava? E da onde ele veio? Ele estava no palácio do rei inimigo. Da onde ele veio? De Judá. Ele tinha, certo? Uma família. Eu pergunto para você nessa noite: Neemias iria ganhar a sua família de volta fazendo isso que ele fez, sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar aquelas famílias? Ele ia ter a sua família de volta? Diga para mim, sim ou não? Não. Como sim? A família de Neemias já tinha sido morta, já não existia mais. Não é errado você responder sim, porque eu sei que a sua esperança é que ele realmente pudesse ter a sua família de volta. Não é errado não, mas é não. Ele não tinha condições de ter a sua família de volta. Ele iria recuperar os bons momentos da sua vida no passado, iria ou não? Sim ou não? Agora o pessoal fica até com medo de responder. Sim ou não, queridos? Vamos lá. Não, ele não iria, com certeza, rever os momentos perdidos. Ele iria em ajudar aquele povo, subtrair as memórias terríveis que foi naquele dia onde seu pai, a sua mãe, suas irmãs foram mortas. Ele iria subtrair isso da sua mente? Ele ia tirar isso da sua mente? Sim ou não? Não ia. Ele não ia, ele não conseguiria. Queridos, para Neemias, depois de uma experiência maldita que ele teve, estava muito bom ficar onde ele estava, porque afinal, ele estava vivo, ele era copeiro do rei, ele era um escravo, ele servia para o rei, certo? Ele não tinha necessidade nenhuma, então para que eu vou mexer com isso, com esse problema? Para que eu vou sair da onde eu estou aqui? Neemias tinha algo que eu e você, nós precisamos ter como igreja: vontade de sermos usados pelo Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: você pode testificar aqui diante de Deus que você é uma pessoa usada por Deus? Responda para você. Deus tem te usado na vida de pessoas? Deus tem escolhido você para ser uma pessoa que Ele vai usar? Você tem sido uma bênção na vida de alguém? Neemias sabia que a única maneira
de restaurar vidas, de restaurar a cultura, de reconstruir os muros, de edificar aquela cidade, seria através de famílias saudáveis. Olha que coisa tremenda esse homem pensou. Eu não tenho família, não tenho como subtrair as lembranças do passado. Eu não tenho mais como rever minhas irmãs, meus irmãos, os meus vizinhos, a minha casa. Eu não tenho mais como fazer nada, mas não é porque eu não posso, não é porque eu passei por um divórcio, não é porque eu passei por uma experiência negativa, não é porque eu passei por isso e aquilo, não é porque eu estou com um casamento do jeito que eu estou, não é porque meu relacionamento, minha família é o que é, certo? Eu vou agora cruzar os braços e vou ver o circo pegar fogo, vou ver as outras famílias sendo destruídas. Não! Nós não podemos ter uma atitude como essa. Nós precisamos salvar as outras famílias. E aqui é o que eu falo para os solteiros que estão aqui. Vocês precisam nos ajudar a salvar as outras famílias. Nós temos um compromisso diante de Deus. Não adianta, querido, a família do pastor ser um exemplo dentro da igreja. Não adianta. Não adianta a família, certo, do Gustavo ser um exemplo dentro da igreja. Não adianta a família da Alessandra ser um exemplo dentro da igreja. Não adianta a família da Rosilene ser um exemplo dentro da igreja, se a família do Vitor e da Letícia não for. Se a família da Célia e do Hudson não for. Se a família da Patrícia e do Denis não for. Porque estamos no mesmo ambiente e com certeza vai prevalecer, querido, o que é de ruim. Uma laranja podre vai apodrecer as outras laranjas, e da mesma forma toda a fruta. Então, se a minha família está bem e se a do Gessé não está bem, isso não é bom. Precisamos mudar o quadro. Se a família do Anael está bem, mas se a família da Marcela não estiver bem, nós precisamos mudar o quadro. Nós precisamos ter famílias saudáveis dentro da nossa igreja. Não adianta. Temos que estar todos bem. Temos que estar todos sadios. Pastor, mas eu passei agora por um divórcio. Então, querida, vamos tentar, pastor, querido, vamos tentar consertar a sua vida, para que a segunda chance, talvez, se Deus te der, para você construir uma família saudável. Vamos pensar nos filhos que ficaram, certo? Porque, meu querido, tem muito casal que se divorcia, e a primeira coisa quando eu falo, quando não tem mais jeito, olha, sejam amigos um do outro. Por quê? Porque vai aliviar a barra para os filhos. Os filhos não vão colher tantos males. Mas aí, além de ser egoísta de se separar, ainda é egoísta de manter um relacionamento saudável em prol dos filhos. E aí que está o problema. Os filhos, além de colher com a maldição de ver o pai se divorciando da mãe, ainda tem que colher a maldição deles dois continuarem brigando. Não! Precisamos mudar isso. Faça amizade com o seu ex-cônjuge. Pense que ele é filho, que você tem filhos que pertencem a ele também. Sendo mulher ou sendo homem. Nós precisamos entender a complexidade disso. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer que você separe. E ele quer também que seus filhos também sejam destruídos. Mas nós não podemos. Não podemos pensar dessa forma. Temos que trabalhar em prol do bem-estar de todos. Sabe o que em 1970, para quem é de Goiânia, quem é de Goiás aqui, levanta a mão. Vocês já viram falar no governador Iris Rezende? Você sabe como o Iris Rezende, ele fez para ganhar a eleição, vindo ele do exílio? Ele idealizou um projeto que não havia no Brasil, chamado, se o goiano estiver aqui, se é da minha época, você vai ver, mutirão. Lembra do mutirão? Construía casas para todos. E todos ajudavam a construir casa para todos. Então quer dizer, construir minha casa. A gente às vezes vive assim, construir minha casa está pronta, pronto. Não interessa mais o dos outros. Não, fulano, obrigado, chega. Minha casa está pronta. Não, você construiu uma casa aqui, você ia com a família do outro construir aqui, certo? Todo mundo fazia, e era aquela alegria, todo mundo teve casa em Goiânia, todo mundo foi beneficiado, aqueles que estavam ali. E aí, o que acontece? É que a goianada ficou tudo tendo um endereço, pessoas moravam debaixo de ponte, pessoas moravam em fazenda, pessoas moravam em cubículos,
certo? Tinha uma casa com endereço, com número. Quando foi entregue, eu lembro, as chaves das casas, as pessoas, agora eu tenho um número, porque os vizinhos se ajudaram. E assim tem que ser. Nós precisamos fazer um mutirão em prol das famílias bem-sucedidas e saudáveis da nossa igreja. Para que a nossa igreja seja uma igreja saudável, porque senão nós vamos ter problemas. Seja em uma mensagem como essa, ou seja numa conversa a dois. Mas nós precisamos mudar o quadro de desgraça, ou talvez de perturbação em meio, certo, das famílias da nossa igreja. Mães se reunindo com outras mães para ver os erros e consertando. Olha só que coisa legal. Uma mãe reunida com outras mães, sentando para ver quais são os desafios da mulher, certo? Da esposa do ano, na década de 2013, no ano de 2013, certo? Nessa década que elas estão vivendo. E aí compartilhar, certo? Experiências, as mães mais antigas, certo? Falando para as mães mais novas, as mães mais experientes, falando para as mães mais inexperientes. E aí a coisa começa a fluir. Pais que sentam para discutir os problemas familiares, tirando experiências positivas. Filhos com especialistas, encontrando saída para os problemas que enfrentam dentro de suas casas. Grupo de adolescentes, grupo de jovens sentado com o pastor, com o psicólogo da nossa confiança, para tentar resolver os problemas. Mas sabe o que acontece? Que aí você pensa assim, mas eu vou me expor diante de todo mundo com os meus problemas. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Eu vou me expor, pastor, diante da igreja, diante do grupo de mulheres, certo? É melhor ficar vivendo essa vida, certo? Infrutífera, certo? Cheia de coisas ruins no lar, do que compartilhar os problemas. Mas, querido, eu quero dizer para você o seguinte: nós podemos fazer isso de várias maneiras como igreja. Nós podemos reunir as mulheres, uma líder da mulher, certo? Chegar e falar assim: olha, nós vamos colocar aqui um monte de perguntas, um monte de coisas, cada um vai colocar aqui, certo? As suas perguntas, certo? E as suas experiências, as suas coisas, nós vamos tirar e tentar responder. Chama o pastor, chama uma pessoa experiente para falar e dizer o que realmente precisa mudar nessa vida. E aí não expõe a vida de ninguém. E aí sabe o que acontece? Crescimento cada dia mais. Através da palavra de Deus também pode ser feito isso. E tantos outros meios que nós podemos fazer isso. O que nós precisamos, querido, é priorizar, principalmente nesses 2 meses, e eu espero que nos meses seguintes, todo programa que tiver para a família, você ser o primeiro a se candidatar para estar lá. Nós temos um casal pastoral, cheio de problemas esses 4. Não são exemplo. Eu, Esther, Gustavo e André não somos exemplo para ninguém. Mas a palavra de Deus é. E nós não chegamos lá nos nossos encontros. Pastor Daniel e Sandra tiveram falando no encontro antes de mim, que também não são perfeitos, mas a gente usa a palavra de Deus para resolver os nossos problemas familiares. Então, quando tiver uma programação da família, quando tiver uma programação dos homens, quando tiver uma programação das mulheres, certo? Mande o seu marido para lá, mande a sua esposa para lá, fique com os filhos. Mande o casal, arrume babysitter, porque a igreja sempre fornece babysitter, mas mesmo oferecendo babysitter, como acontece, muitas pessoas ainda ficam em casa e não vão para aprender. Ah, meu cônjuge não vai, vai sozinho. Porque quem sabe você é o problema e você que precisa mudar. Até para o encontro de casais aqui na nossa igreja, eu deixo os casais que o cônjuge não pode vir para vir. Porque eu sei, às vezes, pastor, meu marido não vem, eu fico no meu pensamento, mas é tu que precisa. Pode vir. Às vezes fala assim, pastor, mas minha esposa não quer vir. Fala, não tem problema, deixa ela lá quietinha, venha você, porque o problema é ele. E a nossa igreja arruma tudo para as pessoas virem. Lá na igreja do pastor Carlito, na igreja do pastor Wander, você vê, a gente admira, né? A igreja grande. Mas não tem um departamento desse que nós temos funcionando aqui, não. Não tem nem voluntário para trabalhar. Eu, na minha pregação, eu tive que fazer apelo para voluntários na igreja do pastor Wander. Se eu estiver mentindo, está gravado aí, mostra para ele. Para que as pessoas se voluntariem para estar trabalhando com as crianças. O problema dele é esse, o problema nosso são outros.
Não tem igreja perfeita. Você pensa que quando faz uma programação lá na igreja, nessas igrejas que eu tenho pregado, e que tem babysitter por $5 a gente acha ruim? Você pensa que não tem babysitter não? Não oferece babysitter. Está escrito lá no boletim, programação dos casais, não estamos fornecendo babysitter. Está lá na página, eu vi essa semana. Nós arrumamos tudo. Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas menosprezam o que a igreja está fazendo. Aí o pastor fica olhando para as famílias, fica vendo, até parece que está tudo bem e que nada precisa mudar. Queridos, nossa igreja, no geral, quando tiver uma programação de casais, nós temos que estar todos, eu e vocês, porque todos nós temos problemas. Quando tiver programação dos homens, teus esposos precisam estar. Pastor Rogério falou para nós, aos homens, infelizmente um grupo de 10 homens, 15 homens, poderíamos ter 60 homens. O que é que nós fizemos? Lazer primeiro para os homens. Kart, todo homem gosta. Viu um monte de Ayrton Senna, massa saindo, discutindo aquela coisa. Eu fiquei olhando assim, falei para você, como que o pessoal se torna criança no kart? Sabe, batendo um no outro, aquela coisa, sabe? Puxa, parecia que era assim, campeão mundial da Fórmula 1. Felipe pensa, um cara que estava ali, que ele encarnou Ayrton Senna. O Flávio encarnou aquele japonês, Satoru não sei o que bate em todo mundo, bateu em todo mundo, acabou com as costas da gente. Depois nós fomos para uma churrascaria. Vamos para a churrascaria. Aí, querido, avisamos com 2 meses. Fomos para uma churrascaria, top de linha. O cara falou assim, não, essa parte aqui é para a igreja. Fiquei até com medo, falei, meu Deus do céu. Valcilei, liga lá porque chegaram 15. Vai ligando, só vai dos 15, só vai 12. E aí foi, mas pastor Rogério deu uma palavra para nós sobre coração limpo. Sabe, a gente às vezes não perdoa a esposa, não perdoa o filho. Naquele dia ele falou de proteger o nosso coração. Teve homens que choraram. E você estava onde? Ah, pastor, tem que trabalhar. Você tem que trabalhar? E quando você perder a sua família, como é que vai ser? 2 meses com antecedência? Agora, se for um casamento, um churrasco, na casa do aniversário do pastor, de alguém da igreja, se você avisar com 1 semana, a maioria das pessoas estão lá. 1 semana, com um dia, opa, estou lá, fulano, deu uma dor de cabeça, uma dor nas costas, não vai poder ir não, viu, estou mareado. E mente, faz de tudo, mas está no churrasco do irmão. Mas numa programação de igreja, primeiro já recebe a resistência da mulher, né? Você vai fazer o que lá? Você não é corredor. Eu sei que você vai querer fazer lá. Vai ficar jogando conversa fora. Vai trabalhar, vagabundo, que você está precisando trabalhar. Se for um jantar das mulheres, o que essa Glícia agora está arrumando? Que toda vez fica de jantar, almoço, que palhaçada é essa? Você tem filho para cuidar? Aí depois vem reclamar, porque minha esposa, pastor, pensa numa mulher ignorante. É ignorante porque você não está investindo nela. E você precisa investir nela. Pois que divorciar, querido, não tem mais jeito não. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu, como líder, estou dizendo a você que eu estou fazendo a minha parte. Quando eu chegar lá diante dos céus, eu não vou responder pela sua vida, nem pela desgraça que aconteceu na sua vida. Nós estamos tentando ter famílias saudáveis dentro da nossa igreja. Nossa igreja é um Neemias. Os líderes aqui são Neemias. E nós precisamos valorizar. No final de tudo, querido, nós queremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não perca o foco, certo? Faça como Neemias. Não tem mais nada para eu ganhar. Eu sou um revoltado porque roubaram minha família, porque cortaram minha família. Eu sou divorciado, porque isso, porque aquilo. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele disse, não, eu, Deus, estou aqui para chorar, para jejuar, para orar
pelos meus irmãos que estão passando por necessidade, e eu quero restaurar aquela cidade, e eu quero restaurar os muros, e eu quero restaurar os casamentos, eu quero restaurar os relacionamentos, e eu vou restaurar. E a palavra de Deus diz que o homem restaurou. Você vai ver na semana que vem, que é muito mais importante do que esse ponto de hoje. Porque Neemias, no segundo lugar, que não vou falar hoje, ele não desistiu, mesmo não vendo nenhuma chance de mudança. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, mesmo que você não está vendo nenhuma chance de mudança. Você vai ver como é que aquele homem de Deus, de 0%, chegou a 100% de chance, e revolucionou a sua era, a sua geração, e conseguiu restaurar os muros do casamento, do amor e de tantas outras coisas. Fecha a sua cabeça, abaixa a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Quero clamar ao meu Deus para que coloque alguma coisa na tua cabeça nessa noite, para que você faça como fez Neemias. Pai, nós pedimos, suplicamos, em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem possa ser uma mensagem que entre no coração de todos que aqui vieram. Nós precisamos de famílias saudáveis, nós precisamos de famílias alegres, famílias restauradas, crianças felizes, pais felizes que se amam. Nós precisamos disso. Oh Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pesados pesares, nós temos conseguido romper. Continua nos abençoando, Senhor, nos dando alegria no nosso coração. Vou pedir ao Charley que nesse exato momento, enquanto nós estamos de cabeças baixas, que coloque mais uma vez essa mensagem cantada, e que a gente encerre o nosso culto hoje, mesmo não sabendo a letra, mas fazendo essa oração. Deus abençoa a nossa casa. Logo depois desse vídeo, que você esteja preparado para sair daqui desse lugar, e veja os anúncios depois que vão estar na telinha. Obrigado, Senhor, pela minha família. Saia daqui hoje, dê um abraço na sua família, dê um beijo no seu filho. Mesmo se você for uma pessoa separada, abrace o resto que ficou, mas abraça, ligue. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Se você cantar, cante. Que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente
presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.